Vamos lá, galera. Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho, um trecho pequeno da história da Rei David. Rei David, considerado como uma das personagens, como uma das pessoas mais importantes da história da humanidade, especialmente da história do povo de Israel, ok? E vamos lá. O Rei David nasceu em Belém, provavelmente em 1040 a.C., e era o oitavo filho de Jessé. E uma coisa interessante é que o David foi um guerreiro, profeta, o rei do povo de Israel, reinou durante 40 anos, entre 1006 a.C. até 966 a.C., e conseguiu praticamente lançar a base da formação do verdadeiro Estado hebraico. Foi um guerreiro destemido, homem de família apaixonado, fiel e seguidor de Deus. Então, nós vamos contar um pouquinho algumas lições que vocês podem aprender como o rei David, ou lições da vida dele, que aplica provavelmente para todos nós até hoje. Aliás, se você não está inscrito no meu canal, se inscreva, esse canal vai ajudar você no desenvolvimento e na construção da sua liberdade financeira. A primeira lição que nós podemos aprender com Davi é o valor do trabalho. Davi era trabalhador, trabalhando duro desde pequeno. E olha que interessante, quando o profeta Samuel foi para encontrar com o pai de Davi, com Jessé, aliás, Davi foi escolhido para ser o próximo rei, mesmo sendo o caçula de 8 irmãos. Para você entender que isso foi extremamente revolucionário, porque sempre, todos vocês sabem que na Bíblia tem muito importância para primogênito, obviamente, entendeu? E no caso de Davi, foi o contrário, foi a caçula. Mas olha que interessante, quando Samuel foi lá, adivinha onde Davi estava, desde pequeno, trabalhando. E trabalhando duro, durante muito tempo ele era pastor de ovelhas. E muitas pessoas não entendem o valor de trabalho duro. O trabalho nos modela. O trabalho, só para você entender, veio de Deus, desde Gênesis. É o trabalho para o ser humano. E olha que interessante, tem muitas pessoas que quando você pergunta se você ia ganhar na loteca, se tivesse muito dinheiro, o que você faria? Muitas pessoas sabem o que eles respondem? Eu ia pedir demissão do meu trabalho, ia parar de trabalhar, só ia viajar. Essas pessoas nunca entenderam a importância, a essência de trabalho para a nossa vida. Ela é extremamente importante. A segunda coisa que a gente pode aprender com Davi enfrentava os seus problemas. Davi enfrentava os seus desafios. Davi, como pastor de ovelhas, enfrentava o tempo todo o perigo. Desde ursos, desde leões que tentavam comer as ovelhas deles. E ele aprendeu desde pequeno que não há vitórias na vida sem lutas. E tudo que acontece na nossa vida acontece por algum motivo. Ele foi feito para preparar para as coisas grandiosas da nossa vida. Essa luta com ursos, essa luta com leões preparou Davi para ser o grande rei que ele foi depois. E muitas vezes a gente fica questionando, quando a gente tem problemas na vida, quando a gente tem desafios, por que eu estou passando por isso? Você está passando por isso porque você precisa passar por isso, para te preparar para ser um grande homem, uma grande mulher, para você um dia brilhar nos palcos da vida. Tudo acontece por alguns motivos. Deus nunca nos dá problemas que a gente não vai poder lidar. Lembra disso. A terceira lição que a gente pode aprender com Davi é que você precisa ter várias fontes de renda. Davi tinha várias habilidades e várias fontes de renda. Ele disse que era pastor de ovelhas, músico, poeta e até matador de gigantes nas horas livres. Só para vocês entenderem. E Davi, olha que interessante, ele sempre deu o melhor dele, independente que trabalho foi dado a ele. Só para vocês entenderem, ele trabalhava, obviamente depois de pastor de ovelhas, ele trabalhava por ele, era servidor do rei, escudeiros. Ele era servidor do rei, escudeiros, tocava música, entretenimento do rei, para acalmar o rei, tudo isso. Muitos trabalhos que era muito abaixo de alguém que acabou de ser escolhido como o próximo rei. Mas mesmo assim, sempre fez com excelência todos esses trabalhos. Independente se ele achava ou não que era abaixo do que ele merecia naquela posição. E tem muitas pessoas que não estão dispostos. Eu não vou fazer isso, o que as pessoas vão pensar de mim, porque eu sou formado, porque isso, porque eu sou aquilo. Faz o que tem que ser feito e faz da melhor forma possível. Davi, uma das mais incríveis, ele sabia aproveitar as oportunidades que a vida lhe dá. A história conta que, na história de Golias, que todos vocês conhecem, mas na verdade a história começou que tinha a guerra, a grande guerra entre israelitas e os filisteus. E o Davi era muito menor, muito pequeno naquela época, muito jovem, para participar da guerra. Então, o pai dele, Jessé, mandou ele para entregar suplementos de alimentos para os 3 irmãos dele que estavam lutando
naquela guerra. E quando ele chegou para o campo de batalha, ele viu Goliat, o gigante, gritando, desafiando os israelitas. Quem deles tem coragem para enfrentar ele? E vamos assim, quem vai perder nessa luta, na verdade, vai ser o destino daquele povo. Vai ser escravo ou ganhador. Um grande desafio. E ele percebeu que todo mundo cagando de medo, ninguém queria enfrentar. Porque a lenda conta que Goliat, ele tinha 2,96 de altura. Gigante, que só a armadura dele pesava, só a espada dele pesava 6, coisa absurda naquela época. Então, ninguém queria. E Davi falou, é comigo mesmo. E aí ele falou para os irmãos dele que, se ninguém quer enfrentar, ele vai enfrentar. O irmão dele, obviamente, olhou para ele, filho, presta atenção. Coloca no seu lugar, seu menino besta. Mas Davi era tão corajoso e tão insistente que o pedido dele, que era o único que estava disposto a enfrentar, chegou até o rei Saul, que ele falou que ele que vai enfrentar. E quando ele foi apresentado para o rei Saul, eu acredito que a cena foi assim. Ai, meu filho, pelo amor de Deus, essa é a esperança de nosso povo, esse moleque, estamos perdidos. Mas, obviamente, com muita humildade que o Davi tinha, ele falou para Saul, olha, você talvez está vendo um moleque, mas esse moleque já enfrentou ursos, já enfrentou leões, e eu acabo com esse Goliat. E Saul, obviamente, não tinha muitas opções, porque era o único maluco que estava disposto. Falou, tá bom, filho, Deus abençoe você, porque pelo jeito ele vai fazer picadinho de você. Mas Saul resolveu dar para a melhor armadura, a armadura dele, para o moleque, para vestir. Aí quando Davi colocou a armadura, percebeu que esse negócio não vai dar certo, porque ele não estava acostumado, nunca na vida andou com uma armadura. Aí falou, não, eu não posso lutar com as armas que eu não conheço. Aliás, isso é uma coisa interessante, porque se a gente vai falar da atualidade, a gente tinha agora o Championship, para quem não assistiu. E estava lá Manchester City contra Chelsea. E Pep Guardiola, que é considerado um dos melhores treinadores da atualidade, inventou, no final, que ele vai colocar outra forma tática do time dele, do Manchester City. E eu não sei se esse é o único motivo porque eles perderam, mas eles perderam porque eles nunca jogavam nessa forma. Pois é. Então, às vezes, não inventa. Usa as armas que você costuma usar a vida toda, porque senão você pode perder só por esse motivo. O Davi sabia que para a guerra você não pode sair lá sem conhecer as armas que você tem. Por isso que ele falou, eu não posso usar essa armadura, eu vou usar só a forma que eu sempre lutava contra os ursos e os leões, com meu estilingue, jogando as pedras. Ele falou, pode ser um gigante, mas como uma pedra e com a ajuda de Deus, eu acabo com ele. E isso é uma lição de humildade, saber exatamente o seu valor. Humildade veio do grego, da palavra humus, quer dizer terra férteis. É saber o seu lugar na terra, saber seus pontos fortes e também reconhecer os seus pontos fracos. Isso é humildade. E a coragem. E essa lição de coragem. O gigante Goliat, perante o qual todo o campamento israelita temia tanto, até o rei Saul tentou falar para David, eu confio em você, você parece um cara legal, mas pelo amor de Deus, vamos sair dessa ideia, entendeu? Alegando que ele era jovem demais para enfrentar um guerreiro tão experiente. Mas David foi o único a perceber que até o mais notável dos homens pode ser abatido com uma pedra bem dada na cabeça. E que ninguém é mais forte que Deus. E de um lado estava um homem de quase 3 metros de altura, um guerreiro, e por outro lado estava um pastor de ovelhas. Porém, David tinha 2 diferenciais fundamentais para conseguir essa vitória. O fato de estar totalmente preparados para usar as suas armas. E a segunda coisa, a confiança inabalável em Deus. E essa é a maior lição. 2 coisas para a gente precisar vencer na vida. Primeira coisa, se preparar. Deus não faz nada para nós, a gente precisa se preparar. O que você faz na vida, a sua profissão, seus negócios, você precisa se preparar, tem que usar suas armas, tem que usar suas táticas, tem que dar a estratégia certa, tem que fazer o seu melhor. Mas nunca esquecer
confiar em Deus, que Ele quer o melhor por si. Ele vai te proteger. Deus abençoe vocês. Espero que essas lições de Davi vai ajudar vocês a ter um pouquinho mais força para enfrentar e saber que tudo que acontece no dia a dia, tudo que acontece, todos os desafios foram feitos apenas para preparar a gente para os grandes palcos da vida, para o grande sucesso na vida. Um beijo no coração e até o próximo.